Você já se perguntou de onde vêm certas imagens, sonhos ou emoções que parecem não ter lógica, mas que tocam sua alma profundamente? Carl Jung, o grande explorador da psique humana, chamou de ânima a personificação do aspecto feminino dentro do inconsciente masculino. Hoje vamos mergulhar nesse conceito fascinante, entender o que é a ânima, como ela age na vida do homem, os efeitos que pode gerar, tanto positivos quanto desafiadores, e principalmente como podemos harmonizá-la para viver uma vida mais plena, equilibrada e autêntica. Capítulo 1. O que é a ânima? A ânima é a figura feminina interior que habita o inconsciente do homem. Ela não é uma mulher real, mas um arquétipo, uma imagem simbólica que representa o lado receptivo, sensível, intuitivo e emocional do homem. Enquanto a persona é a máscara que mostramos ao mundo, e as sombras são os conteúdos que escondemos de nós mesmos, a ânima é a ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o racional e o instintivo. Jung acreditava que a ânima é uma das principais mediadoras entre a mente consciente e a alma mais profunda. É por meio dela que o homem entra em contato com seus sonhos, sua imaginação, sua espiritualidade e até mesmo com sua criatividade. Capítulo 2. Como a ânima age no homem. A ânima age de maneira invisível, mas poderosa. Ela pode se manifestar em sonhos, em fantasias, em paixões avassaladoras, ou até mesmo na forma como o homem idealiza as mulheres. Em sua forma mais primitiva, a ânima pode aparecer como uma força instintiva, quase selvagem, ligada à sedução, ao mistério e às emoções intensas. À medida que o homem amadurece e desenvolve sua psique, a ânima pode se transformar em guia espiritual, levando-o para uma vida mais profunda e consciente. Jung descreveu diferentes estágios da ânima. A figura erótica, ligada ao desejo e à paixão. A figura romântica, idealizada, muitas vezes projetada em mulheres reais, mas carregada de fantasia. A figura sábia, que inspira intuição, conhecimento e equilíbrio. A guia espiritual, quando a ânima se torna um portal para o self, a totalidade da psique. Capítulo 3. Os efeitos da ânima no homem. A influência da ânima pode ser tanto luz quanto sombra. Efeitos positivos. Desperta criatividade e imaginação. Aproxima o homem da sensibilidade, da empatia e da intuição. Pode ser uma fonte de inspiração artística, filosófica e espiritual. Permite o contato com a profundidade do inconsciente, abrindo caminho para o autoconhecimento. Efeitos negativos, quando desequilibrada. Projeções exageradas em mulheres, gerando frustrações amorosas. Fantasias irreais que afastam o homem da realidade. Domínio de emoções caóticas, como ciúme, dependência ou obsessão. Idealizações que transformam relacionamentos em prisões ou ilusões. A ânima, portanto, é uma força que precisa ser compreendida e integrada. Caso contrário, ela pode dominar a vida psíquica do homem de forma destrutiva. Capítulo 4. A ânima nos relacionamentos. Grande parte dos conflitos amorosos do homem nasce da projeção da ânima. Quando ele encontra uma mulher, muitas vezes não enxerga a pessoa real, mas sim a imagem interna da ânima projetada sobre ela. Isso explica paixões intensas que surgem de repente, como se a mulher fosse uma figura mágica, a encarnação de um sonho. Mas com o tempo, quando a realidade se impõe, essa idealização pode desmoronar e causar dor. Jung dizia que a verdadeira maturidade surge quando o homem consegue retirar a projeção da ânima da mulher real e reconhecer que ela é uma parte de si mesmo, um espelho interior que precisa ser integrado. Capítulo 5. A ânima nos sonhos e na arte. A ânima se manifesta frequentemente nos sonhos como mulheres misteriosas, sedutoras, sábias, perigosas ou inspiradoras. Pode ser a musa que guia o herói, a feiticeira que o desafia, ou a amante que desperta desejos profundos. Na arte,
A presença da ânima é inconfundível. Ela aparece em pinturas, poemas, músicas e filmes que tocam o coração humano. A ânima é, portanto, uma fonte inesgotável de símbolos, significados e inspirações que atravessam culturas e gerações. Capítulo 6. Como harmonizar a ânima. O grande desafio não é eliminar a ânima, mas harmonizá-la. E Jung nos deixou caminhos para isso. Reconhecer a ânima, perceber que ela existe dentro de si, como parte natural da psique. Observar os sonhos, interpretar as figuras femininas que aparecem neles. Reduzir projeções, perceber que a mulher real não é a ânima, e separar fantasia de realidade. Equilibrar razão e emoção, permitir-se sentir, intuir e criar, sem ser dominado por isso. Diálogo interior. A imaginação ativa, técnica junguiana, pode ser usada para conversar simbolicamente com a ânima, ouvindo o que ela tem a dizer. Quando harmonizada, a ânima se torna uma ponte de ouro entre o homem e sua alma mais profunda, conduzindo-o à integração do self. E por fim, o encontro com a alma interior. A ânima é mais do que um arquétipo. Ela é um convite para que o homem reconheça sua própria totalidade. Ela o desafia a ir além da máscara social, além da lógica rígida e das ilusões da projeção, para mergulhar em sua própria profundidade. Quando a ânima é acolhida e integrada, ela não é mais apenas uma força que arrasta, mas uma guia que ilumina. E agora eu quero saber, você já reconheceu a presença da ânima na sua vida? Já percebeu como ela se manifesta em seus sonhos, relacionamentos ou criações? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se esse vídeo falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também busca autoconhecimento. Porque, no fim das contas, a jornada de cada homem é também a jornada para conhecer sua ânima, a imagem viva de sua alma interior.